melhor exemplo de inconformismo que educadores podem dar é seguir colaborando para que mais cidadãos se libertem dessas amarras invisíveis, pela leitura cada vez mais crítica e pela escrita cada vez mais consciente. Senhoras e senhores, o poder chegou. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Mi primera propuesta, si hemos de hablar de lectura, escritura e identidad, de empezar a recuperar para nuestros discursos de promoción de lectura la palabra cuento, la palabra narración, que es el territorio en donde realmente todos somos iguales. Sou exagero e revolta, grito de guerra, acalento, canção de dormir, semente à espera da terra, da primavera para florir. Tenho garras, sou bicho feroz, guerreira e sonhadora. Não tenho donos nem servos, sou minha. A ficção é uma forma fundante de construir a realidade e a possibilidade da gente fazer o intercâmbio, da gente trocar o lugar de eu e você é, vamos dizer, condição fundamental da comunicação. Por isso, para a ficção, não importam mais a dicotomia entre verdade e falsidade. Ela é uma verdade de outra natureza. Ela sonda o campo das possibilidades humanas. Deixa as minas lutar, não falo no ego na birra, é no grito antes contido de quem cansou de apanhar. Vocês caminham do lado, respeita o peito pesado, corpo cansado, do dia puxado, da história nas costas e o sonho para buscar. Preto, branco, amarelo, galego, patrão salafrário, não se atreva a subestimar. Vítima. Pensar leitura e escrita é primeiro a gente questionar, inclusive, que ideia de referência, não só no campo da literatura, estrito sensu, mas do conhecimento, nós, educadores, ajudamos a perpetuar. Nossas formas de escritura, elas já nasceram prismadas a partir de um olhar que invisibiliza e visibiliza. A história do Estado brasileiro, a história do direito brasileiro, a história da economia brasileira foram tentativas de estabelecer um processo de normalização da violência como sendo um processo constitutivo da nossa vida social. Somos o país que mais mata em números absolutos. Em 2017, morreram 63.880 pessoas de mortes violentas intencionais. Quando a gente fala de violência estrutural, a gente tem que trabalhar quem, quando e onde. Existência dolorosa, é o impacto do cacto com a rosa, zero prosa, após troca de farpas, o corpo passa, o meu espírito empírico calcula a minha lírica onírica, fonética épica, eu tô tipo antiédipo, me jogaram numa cela, vou ter uma biblioteca, a ideia é forte, o corre é legítimo, satisfação, valeu, obrigado. Quando a gente não enxerga na outra ou no outro alguém que pode ocupar qualquer lugar, é um processo de desumanização que nada tem a ver com tudo que a gente está dizendo aqui. Passa por esse lugar de compreender a literatura como um processo coletivo. Por eso yo creo que uno de los temas, y que lo relaciono mucho con derechos humanos, es la memoria. Creo que si nosotros olvidamos nuestra historia, olvidamos nuestros traumas, olvidamos nuestras penas. Queira andar pra frente, senhora, queira coisa inteira, queira ver a tristeza embora, só que é dor passageira. Quero viver sem carregar tanta dor, quero morrer tendo lutado o amor.
O uso da literatura que eu faço é numa tentativa de resgate desse passado, né, que me faz ter orgulho de quem eu sou hoje. Eu gostaria de gritar aos 4 cantos como acredito e defendo a liberdade das mulheres de decidir sobre o seu próprio destino. Sonho com a sociedade sem maldade e sem tanto preconceito. Que o conhecimento, lazer e cultura sejam apropriação de todos e não para alguns. Nos pone a nosotros más en el mundo cuando escribimos, ¿verdad? Sentimos que formamos parte de un mundo. Proyecto EVA es una experiencia que yo hago con jóvenes en los clubes de lectura. Vocês están despertando de 6 meses dormidos en una nave espacial, porque el planeta Tierra se acabó. Ustedes van a hacer una especie de congreso para crear una nueva sociedad donde se pueda vivir bien. Eu acho que pensar na multipluralidade. Quando a gente parte para um mundo novo, a gente precisa lembrar que essa diversidade continua na gente. Y entonces me gusta enfrentarlos a la realidad y decirles que la ficción a veces les demuestra cosas que parecen horribles, pero que el mundo puede estar incluso más horrible. La intención no es desanimarlos a ellos, a los jóvenes con esto, sino explicarles que ellos tienen derechos. Ellos son seres políticos também e têm responsabilidade em los cambios da sociedade. A literatura, às vezes, é esse espaço de privacidade consigo mesmo, de você poder ler um texto e encontrar suas tensões e as suas reflexões no livro. E essa literatura também é importante porque possibilita esse lugar de pensar outras coisas, de pensar outras possibilidades, de pensar outros caminhos. Então a biblioteca me alfabetizou para a vida. A gente sempre faz um tour durante o sarau e sempre tem uma intervenção artística. Comunidade para nós, em Parelheiros, 50 quilômetros do centro aqui da cidade, era esse sentido de caminhos que nos façam sair de lá para voltar. A gente precisa cuidar um dos outros. Para a gente, tanto faz se a gente demora para chegar, mas a gente quer chegar junto. El mercado del libro para niños y jóvenes es un mercado cautivo. Es un mercado que está en la escuela, que se compra para dotar bibliotecas y que no se hace un esfuerzo por volverlo como parte de la vida diaria. Proponer cosas es un acto ético y político. La lectura del mundo requiere de una lectura de la palabra en profundidad. La literatura muchas veces te permite verte a ti mismo como un personaje, pero sin olvidar que eres una persona antes. Lo que usábamos en el taller para construir el personaje, que aquí hay personas que lo tomaron, eran 4 elementos que son el nombre, el cuerpo, el lugar y el deseo. ¿Quién quiere compartir? Eu. É uma mulher baixa, negra, tem cabelo curto, crespo, com alguns reflexos, black power, forte, olhos de jabuticaba, capoeirista, risonha y corajosa. El arte nos ayuda a mirar nuestra realidad desde otros lugares. Y ver cómo todo eso está justamente construyendo un espacio que es de alguna manera de ficción, pero que tiene los pies en la realidad. ¿Qué me sugiere este fragmento em relação ao sentido global do poema? Está falando desse tempo, desse processo que é demorado para que você seja um amante da leitura. E a gente precisa então mergulhar na leitura. E aí a gente vai revirando tudo isso e o que a gente vai encontrando, na verdade, é a gente mesmo, né? Tenemos siempre una enorme diversidad de interpretaciones. El texto nos aporta ya las claves de su propia comprensión. Ficção é justamente aquela possibilidade de outrar-se, de obliquar-se no outro, de lançar-se ao entrelugar de sujeito e objeto, do real e irreal, do atual e do virtual. E, portanto, sem isso, essas narrativas todas vão para um inimaginável colapso centrípeto. É importante nesse momento da vida mundial e da vida brasileira, justamente o poder da palavra, da poesia, da ficção e a possibilidade do outrar-se é aquilo que a gente tem que orgulhosa
mente afirmar. Se afinal de contas a gente é resiliente, não se surpreenda.